não vai ser muito assunto para um dia só, aí eu só vou dar uma pincelada, irmãos. O que nós precisamos entender desse calvinismo e arminianismo? É somente o que nós vamos estudar hoje. Então eu quero que você me acompanhe lendo, porque hoje vai ser mais leitura mesmo. Vamos ler lá? O calvinismo e o arminianismo são duas correntes dentro do cristianismo que tentam explicar a relação entre a salvação e a soberania de Deus e o poder de escolha do homem. O calvinismo se concentra mais na sabedoria de Deus e o arminianismo foca mais no livre-arbítrio. A Bíblia fala sobre as duas vertentes. Qual está certo? Né? Nós vamos ver aqui que todos os dois pensamentos estão na Bíblia. E isso, irmãos, por que o senhor está falando sobre esse assunto? Eu quero que você entenda que existem várias correntes de pensamentos a respeito da Bíblia. E que nós precisamos estar atentos à interpretação correta da palavra de Deus. Porque criar um pensamento não é difícil. Nós analisamos uma situação, lemos um texto e opinamos em cima daquele texto que nós lemos. Existem dois homens aqui que são distintos, que criaram essas duas correntes de pensamentos. E essas correntes de pensamento, pasmem os irmãos, trazem confusão até hoje para muitas igrejas. Por quê? Porque um quer seguir uma linha de pensamento e outro quer seguir outra. Lembra o que a Bíblia diz? Um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Apolo, outro diz que não sou de quem, de João, de Pedro. Porém, nós somos de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por sermos de Cristo, nós precisamos ter seguimento da palavra, não de pensamentos. Porque pensamentos são opiniões, e opiniões podem estar certas ou estarem erradas. E aí tem muita gente que briga por causa disso. É igual brigar por política, né? Ah, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, então nós não vamos nem conversar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós aprendemos, para que nós possamos tomar uma decisão correta de seguir a palavra de Deus. Então essas duas linhas de pensamento tem na Bíblia. Qual é a certa? Nós vamos saber hoje. Ou não. Olha, eu já tinha mudado a origem do debate. Vamos ler? O calvinismo e o arminianismo surgiram na mesma época. O calvinismo é baseado nas ideias de um homem chamado João Calvino. Está gravando? Tá? Deixa eu te falar um negócio. João Calvino, ele era um padre católico. E ele tinha uma interpretação a respeito da Bíblia, sobre a salvação. Por outro lado, o arminismo vem de João. Quer ver? Nós vamos ler aqui o calvinismo, né? Não, vem de Jacó, né? Jacó Armínio. Esse Jacó Armínio, deixa eu contar outra coisa para vocês. Era padre também. E nós, protestantes, brigamos por causa de uma corrente de pensamento
que nem é do nosso meio. Vocês estão entendendo? Pastor, mas tem gente que briga por essa corrente de pensamento. Vocês vão ver que no decorrer aqui, a gente explicando o que são as duas coisas e o que se trata, existe uma disputa de ser arminista ou calvinista. Vamos lá. Quando o calvinismo se estava tornando popular, os seguidores do arminianismo escreveram sobre alguns pontos em que discordavam dos calvinistas. Estes, por sua vez, reafirmaram sua posição. Em resposta, começou assim um grande debate que tem durado alguns séculos. Quando foi que surgiu o arminianismo? Quando o calvinismo começou a destacar, começou a ficar difundido. Aí veio um outro grupo com pensamento diferente e começou a questionar aquilo que estava sendo ensinado. Tem alguma diferença hoje? Por que tem um tanto de igreja que tem aí, irmãos? Porque cada um tem um pensamento, é verdade ou não é? Eu tenho um pensamento assim, então eu vou lá, abro uma igreja com aquele pensamento. Nós precisamos prestar muita atenção no que Paulo escreve a Timóteo. Paulo diz para Timóteo bem assim: atenta em pregar aquilo que nós lhe ensinamos, ou seja, somente a palavra de Deus, porque o resto é resto, o resto traz confusão, o resto é só para poder nos tirar do verdadeiro projeto. Quando eu penso de um jeito, outro líder pensa de outro jeito, outro líder pensa de outro jeito, é quase impossível nós criarmos uma linha de pensamento onde difunda a palavra de Deus, ou que leve a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Se eu ensino de um jeito, outro ensina do jeito, outro ensina do outro jeito, não existe harmonia no ensinar. Aí um prega de um jeito, outro prega do outro jeito, outro prega do outro jeito, e a palavra de Deus ela vai ficando para trás, porque nós vamos sobrepondo a palavra com aquilo que nós pensamos, e o meu pensamento não é o correto, o seu pensamento não é o correto. Mas eu recebi uma revelação do céu. Não existe isso. A revelação do céu é a palavra de Deus, e ela precisa ser pregada uniformemente. O que significa isso? Do mesmo jeito. Quando Paulo dizia, façam discípulos, quando Jesus dizia, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, ele estava dizendo, preguem essa palavra. Preguem essa palavra. Por quê? Porque se eu prego a palavra de Deus para vocês, somente a palavra, você vai aprender o quê? Somente a palavra. E aí você vai levar para frente o quê? Aquilo que você aprendeu. Então vai ficando uniforme, a igreja vai crescendo, não existe denominação diferente, o que existe é um evangelho genuíno que leva-nos para o céu. Mas quando eu prego a minha opinião muda a sua opinião e te dá liberdade para questionar aquilo que eu estou falando, e aí você pega aquilo que você pensa ser o certo e abre uma outra igreja. Estão entendendo? E aí, irmão, tem muita gente, Alexandre, brigando por causa de opiniões. Nós não falamos isso no curso, né, irmãos? Não falamos sobre isso no curso, então vocês já estão aprendendo mais coisa. Vamos lá. Vamos ler quais são as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Agora nós vamos entender o que um e o outro prega. Olha só, o calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Está certo ou não?
Está certo isso, sim ou não, irmãos? O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então isso é inquestionável. Por isso, vírgula, ele escolhe quem ele quer salvar. Está certo isso? Deus escolheu você, quer dizer que quem está lá fora não é escolhido? Quer dizer que nós não precisamos pregar mais o Evangelho? Porque todo mundo que é salvo um dia vai vir para a igreja, pastora Neuza. Porque se Deus escolheu ele, de uma forma ou de outra ele vai ter que vir. Vocês estão entendendo? Essa é a linha de pensamento do calvinista. Ele pensa o quê? Que Deus não nos dá escolha. Agora nós vamos ler o versículo da Bíblia, Efésios capítulo de número 1, verso 4 até o 6. Consegue colocar aí? Efésios capítulo 1, verso 4 até o 6. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Conseguiu entender a linha de pensamento? Mas tem um negócio aí que não bate. O que é predestinar? Criar um destino, é ou não é? Então tá. A linha de pensamento calvinista diz assim: o Edson é predestinado. Não importa o tempo que ele ficar lá fora da igreja, que Deus vai trazer ele, porque Deus tem um projeto de salvação na vida dele. Fulano de tal, não vou citar nome, o Zezinho, está na igreja, mas ele não é predestinado. E aí, ele não vai ser salvo? Ele perdeu o tempo? Então, existe uma diferença, irmão, entre a gente precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia, mas nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo nos revela, através da sua palavra. O versículo não está errado. O que está errado? A interpretação. Essa predestinação, ela é condicionada. O que significa algo que é condicionado? Só vale para mim se eu aceitar Jesus como meu Salvador. Aí eu me torno um predestinado. A predestinação não é para o ser humano. A predestinação é para a salvação da humanidade. Então todos aqueles que acreditarem nessa predestinação vão fazer parte do projeto que Jesus fez, morrendo na cruz por nós. Então não posso dizer que fulano é predestinado para ir para o céu e ciclano não é, porque senão nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, nós estamos perdendo tempo adorando a Deus. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então não faz sentido nós estarmos dentro da igreja tentando nos limpar, tentando nos santificar, sendo que existe uma prerrogativa que pode ser que eu não vá para o céu. Entendeu? Então essa linha de pensamento, ela não pode ser interpretada dessa maneira. Nós não somos calvinistas. Amém até aqui?
Mas então nós somos arminianos? Vamos ver. Toda linha de pensamento, irmão, ela tem as suas dúvidas. E aí nós vamos estudar mais um pouquinho agora. Vamos lá. Vamos acabar de ler, né? Ele escolheu quem ele quer salvar. Ninguém consegue se salvar por sua própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Todos serão obrigatoriamente salvos. Que pensamento doido é esse, irmão? Não é? Por que nós estamos estudando isso? Porque quando você for fazer teologia, você vai estudar isso. Se você quiser aprofundar nas coisas de Deus, você vai estudar linhas de pensamentos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente aprende lá fora. Eu estudei, fiz administração, eu fiz teologia e fiz direito. Agora, se eu fico vislumbrado com os estudos que eu aprendo na universidade lá fora, talvez eu não vou prestar para ser crente mais. Por isso que a Bíblia diz que a letra ela mata, mas mata quem não está ligado direto com Deus. Porque qualquer coisa que nós aprendemos, nós podemos trazer para dentro da igreja, para servir de ensinamento para outras pessoas, desde que bata com a palavra de Deus. Agora, o que não bate com a palavra de Deus, não pode mudar o meu pensamento. Se você for estudar história, você vai estudar muitos filósofos. Deixa eu explicar para você. Sabe por que o historiador, o estudioso, o universitário, é mais difícil dele aceitar Jesus, dele crer em Jesus? Só por causa de uma coisa. Porque nós estudamos lá filosofia, por exemplo, e nós vamos ver muitos filósofos. E os filósofos eram pessoas, eu vou falar isso aqui, irmão, eu sei que está sendo gravado, isso é opinião minha, tá? Os filósofos eram pessoas que não trabalhavam, não faziam nada, ficavam o dia inteiro na rua pregando os seus pensamentos. Sabe como é que eles identificam Jesus? Da mesma forma, como mais um filósofo que não trabalhava, não fazia nada, ficava na rua pregando seus pensamentos. Entendeu? Então, irmãos, se nós aprofundarmos naquilo que a gente estuda lá fora, nós não vamos dar conta de ser crente. Se nós formos para a faculdade, mesmo ela sendo de teologia, tem muita gente que sai da faculdade de teologia e ele perde a graça, perde a unção, ele perde o desejo de estar na presença de Deus, porque ele aprendeu várias doutrinas, e essas doutrinas não são às vezes bíblicas. Então o que mais importa para nós é nós entendermos a voz do Senhor. Ser crente, irmão, é algo que é sublime. Se o Senhor lhe chamou para essa graça, é porque você entendeu esse chamado. Você é diferente. Não vai conseguir explicar para a pessoa que quer bater de frente com você. Você pode fazer tudo quanto é tipo de curso. Senta com quem não quer acreditar em Jesus, ou com quem tem outra linha de pensamento, você não vai conseguir convencê-lo. Mas nós não temos que convencer ninguém. Nós só temos que pregar, porque quem convence é o Espírito Santo, e quem faz essa obra é Deus, não somos nós. Então, se Deus faz a obra, todos são provavelmente escolhidos para estar na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Tá bom. Eu estou falando igual o professor, né? Pode perguntar. Ah? Que é calvinista? Meu Deus. A igreja é ruim porque está gravando, né? Depois você tira. Irmãos, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que só 144 mil serão salvos. O resto não vai para o céu.
Aí, se você recebê-lo na sua casa, ele vai te convencer que o céu é aqui na terra. E que não é todo mundo que vai para o céu. E aí a Bíblia não limita essas pessoas. A Bíblia não diz isso para nós. Certo? Então, assim, existem pessoas que eles pregam verdadeiramente essa corrente de pensamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você vai ter que observar primeiro a fundação dessas religiões. Porque tem religião que não é religião, é seita. Por quê? Além da Bíblia, eles têm um outro livro que eles tiram por base para poder pregar. Existe outro livro? Se existe outro livro, eu não conheço. Eu vou pegar o livro de Calvino e vou começar a fazer uso dele para poder pregar a Bíblia para vocês. Eu vou pegar o livro de um arminista e vou pregar a palavra de Deus para vocês. Eu não posso fazer isso, irmão. Eu tenho que pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele é simples. Ele é puro. Não tem dificuldade de ninguém entender o Evangelho, se ele for pregado do jeito que tem que ser pregado. Falar difícil, irmão, não faz as pessoas entenderem. O que faz a gente entender é a simplicidade do Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Estão me acompanhando? Eu sei, irmão, que isso aqui é um assunto. Quando você for fazer um curso de bacharel em teologia, você vai aprofundar tanto nessas matérias, que tem gente que realmente, é igual eu estava falando, Alexandre, depois não dá conta de ser crente mais. Vocês conhecem alguém que fez seminário que depois ele não deu conta de ser crente? Ele estudou tanto, aí depois ele não acredita em Deus mais. Mas ele foi estudar teologia e deixou de acreditar em Deus, mas é porque é um monte de corrente de pensamento, irmão. E nós temos que ater a palavra. Tá certo? Então vamos lá. Eu respondi, irmão? Respondi? Amém. Quais são as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo? Esse que nós já lemos, né? Então vamos lá. O arminianismo aceita a soberania. Vamos ler, irmãos? Vamos? O arminianismo aceita de que ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Ponto. Está certo isso? Exatamente certo. Mas não é a mesma coisa do outro? É a mesma coisa. Então até aqui a linha de pensamento está 100% correta. Vamos ver daqui para frente. Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dá uma escolha para cada pessoa. Vamos ler Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu acredito que essa linha de pensamento aqui, ela é mais prudente. Mas sabe o que engarrancha para as pessoas? Essa questão do livre-arbítrio. E aí lá no finalzinho, lá nós vamos falar só sobre a livre-arbítrio. Irmãos, presta bem atenção. Deus te deu livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Mas só que você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Que livre-arbítrio é esse? Você não tem livre-arbítrio. Se você tem que fazer uma coisa para poder receber outra, você não tem livre-arbítrio. Entendeu? É isso que é a confusão das correntes. Agora eu vou explicar o que eu penso. Deus nos deu o livre-arbítrio, sim ou não? Deu. Só que Ele também nos deu uma escolha. Ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. Só existe dois caminhos. Eu é quem vou escolher.
Eu não posso jogar a culpa em Deus a respeito da minha escolha. Quando eu leio isso aqui, eu estou jogando a culpa em Deus a respeito da minha escolha. Não, se existe o livre-arbítrio de Deus, então ele não pode. Então a corrente de pensamento calvinista, ela diz que se existe o livre-arbítrio, então Deus não pode dar essa escolha para o homem de ir para o céu ou não ir, ué. Se ele criou o céu, ele tem que levar todo mundo. A humanidade não é dele? É, irmão, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós somos formados como seres sociais. Vocês estão me entendendo? Um ser social, ele aprende aquilo que ele ouve. Você é fruto da sociedade que você está inserido. Não é verdade? Antigamente, quando nós íamos para a igreja, eu estava conversando esses dias com a irmã Eliane, e aí falando um pouquinho sobre a igreja antigamente, não podia, muita coisa nós não podíamos fazer, coisas que nós fazemos hoje, Edson, não fazia. Moço, bater palma na igreja era um negócio, irmão, que eu vou falar uma coisa para você. Eu fui congregar com um pastor que batia palma, eu ficava engessado, não dava conta de bater palma, porque eu não fui criado daquele jeito. Então nós somos frutos do meio que nós vivemos, e o meio que nós vivemos nos faz. Agora, a definição para onde eu quero ir não pode ser influenciada pelo meio que eu estou, nem pelo meio cristão, nem pelo mundo. Porque eu tenho amigo lá fora, meus amigos vão me chamar para beber, vão me chamar para prostituir, vão me chamar para fumar, vão me chamar para sair, vão me chamar para fazer tudo aquilo que lá o mundo lá fora oferece. Mas eu escolhi estar na presença de Deus, eu escolhi o céu, eu escolhi ser diferente, a escolha é minha. Agora o Espírito Santo de Deus, quando nós tomamos essa escolha, ele nos ajuda nos santificando, para nós alcançarmos o céu diante do Senhor. É isso que Deus quer para nós, que você faça a sua decisão. Quer ir para o céu? Tem o Espírito Santo para te ajudar. Ele vai te dar entendimento acerca das coisas de Deus e vai te levar para o céu. A escolha não é de Deus para você, a escolha é sua. O Senhor deixou aberto. Quer vir para o céu? Vamos embora. Não quer ir? Não tem problema. Nós não vamos brigar por causa disso. Jesus não vai te amarrar no pé de uma cadeira dentro de uma igreja para você ser crente. Mas se você quiser ser crente e ir para o céu, Ele vai enviar o Espírito Santo para te conduzir, para trazer santidade para a tua vida, para mudar a tua sorte. Aleluia. Vamos lá. Outra diferença é sobre quem Jesus veio salvar. O calvinismo ensina que Deus morreu apenas para salvar os eleitos, que Deus escolheu para terem fé. O arminismo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas, mas apenas quem crê será salvo. Qual está certo? O arminismo, irmão. Pastor, então o senhor é arminista? Não, eu sou crente. E eu não estou nem aí para essas correntes de pensamento. Eu acredito no que está na Bíblia. A Bíblia diz que se eu crer e for batizado, eu serei salvo. Está na Bíblia, sim ou não? Então eu tenho que acreditar, ué. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque eu aprendi numa corrente de pensamento que tem que ser assim. Porque senão eu vou desviar o meu pensamento daquilo que é de Deus e vou começar a seguir doutrinas de homens. Irmão, escuta uma coisa. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos amontoarão doutrinas próprias para enganar até mesmo aqueles que são escolhidos. Se possível, enganaria até mesmo aqueles que são escolhidos. Por que nós não somos enganados? Porque nós temos o Espírito Santo que nos orienta. Está errado esse negócio. Você já foi num culto onde está todo mundo sentindo a presença de Deus, só você que não sente? Você não se pergunta por que daquilo, não?
Está todo mundo pipocando, pastora. O povo está pulando para cima, feito pipoca, e dando glória, falando em língua. Um rodopia, outro planta bananeira. Você olha assim e fala assim: rapaz, mas eu estou seco. Não sai uma lágrima do meu olho. Que negócio é esse? É porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: eu não estou nesse movimento. Porque as coisas do Senhor são todas feitas com ordem e decência. Diga comigo: ordem e decência. Tem que ter decência, irmão. Todo mundo que faz bagunça não está na direção de Deus, não. Eu estou vendo na internet aí um homem vestido com uma roupa branca, tipo um vestidão, e ele sai para a rua marchando, rodopiando, e os discípulos dele ficam ali, parecendo que está cortando alguma coisa perto dele. Irmão, que bobagem é essa? Jesus é simplicidade. Antigamente, os pastores pregavam: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Esse é o Evangelho. Não tem que inventar muita coisa, não. Nós estamos inventando demais e perdendo a essência do que é mais santo, mais sagrado. Por isso que as pessoas não sentem mais a presença de Deus. Por isso não tem cura na igreja. Por isso que não tem milagre. Quando tem milagre é para aparecer, irmão. Quando os pastores que Deus usa em dons de milagre, dom de profecia, irmãos, fazem para se engrandecer, dizendo: aqui Deus é quem fala, aqui Deus é quem manda, quando na verdade estão fazendo para que sejam promovidos, para que sejam vistos. Ora, se Deus quer entregar uma mensagem para você, eu acredito que Deus pode usar o profeta e falar com você, mas eu não preciso fazer um estardalhaço por causa disso, para que você entenda que eu sou um homem de Deus. Tem muitos ainda que perguntam: você acredita que eu sou um homem de Deus? Então Deus manda te dizer assim, assim, assim. Ora, irmão, se eu sou homem de Deus ou se eu não sou homem de Deus, se Deus não usar um homem, Deus pode usar uma jumenta. Deus usa quem Ele quiser. Nós não somos melhor do que ninguém. Então Deus usa quem Ele quiser. Nós temos que deixar de bobeira. Se Deus quiser levantar qualquer um aqui nessa noite em profecia, meu irmão, eu nunca fui usado em profecia. Talvez o irmão pode dizer isso. Rapaz, não precisa. Porque se Deus quiser te levantar, Ele te levanta e você entrega aquilo que Ele mandou e ponto final. Você não vai ser melhor do que ninguém, nem eu serei melhor do que você. Nós temos que largar dessa bobeira. O que está estragando o Evangelho é o homem querer ser alguma coisa. Nós não somos nada. Somos dependentes de Deus e do Espírito Santo de Deus. Amém? Atenção, a maioria dos calvinistas não acreditam que somos fantoches. O que é um fantoche? De Deus. Eles aceitam que temos poder para fazer escolhas, mas não em relação à salvação. Irmãos, isso é sério demais, velho. Achar que o ser humano é um fantoche de Deus. Tem gente que chega a dizer que Deus está brincando com as nossas vidas e usa a passagem de Jó. Deus tinha uma desavença lá com Satanás e jogou Jó no fogo. Tem gente que fala isso, irmão. Agora, o livro de Jó é um crescimento para mim ou não? Para você? Sim ou não? Se você for ler o livro de Jó, acrescenta alguma coisa lá na sua vida? Sim ou não? Então valeu a pena aquilo que Jó passou, sim ou não? Não valeu só para ele, valeu para nós. Porque hoje nós temos mensagens lindas pregadas nesse livro, irmão, que nos fazem entender que o domínio de todas as coisas está na mão de Deus. Amém? Diga comigo assim: eu não sou fantoche de ninguém, mas eu tenho livre-arbítrio. E por isso eu decidi estar aqui. Amém? Eles aceitam que temos poder para fazer escolha, mas não em relação à salvação. A maioria dos seguidores do arminismo também
não acreditam que somos salvos por obras ou mérito. Eles acreditam que a salvação vem toda de Deus. Apenas temos o poder para rejeitar essa salvação. E é o que é correto. Entre os calvinistas, os defensores do arminianismo, também há debate sobre se é possível que um crente perca a salvação. O calvinismo diz que é impossível. O arminismo diz que talvez seja possível, mas não há certeza. Você tem certeza da sua salvação? Enquanto eu estiver firme, eu tenho. O dia que eu rejeitar aquilo que Deus tem feito na minha vida, irmão, eu rejeitei a salvação, sim ou não? A salvação é de graça. Nós só temos que pegar. Agora, vem cá. Eu posso pegar a salvação e continuar fazendo o que eu fazia? Porque Deus me escolheu? Eu não tenho que mudar, não? Aí, para que vale a justificação, a santificação e a regeneração? Que são processos. Nós falamos aqui na quarta-feira passada. Para que vale isso? Se está na Bíblia também. Processos que o ser humano tem que passar. E primeiro justificado, depois ele passa por um processo de santificação, sem o qual diz a Bíblia que ninguém verá o Senhor. Então nós temos que nos santificar. Eu tenho que querer ser diferente. Aquilo que eu fazia de errado eu não posso mais fazer. Não é que eu não vou ter vontade. Meu irmão, quem é que não tem vontade de pecar? Todo dia nós temos. Xingar um no trânsito, dar uns murros em alguém. Eu estava vindo ali agora, deu vontade de passar por cima do motoqueiro. Mas a gente não faz. A gente só fica com vontade. Não é? Por quê, irmão? Porque nós estamos tentando ser santo. Nos santificar. Porque se nós fôssemos dar evasão ao que nós queremos, irmão, nós não dava conta de vir para a igreja, não. Não dava conta. Nós não dava conta de ser crente, nós não dava conta de fazer nada. Quantas horas? 50? Falta 10 minutos? Jesus amado. Qual que está certo? Não há uma resposta clara a essa pergunta. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que nós também temos liberdade para fazer escolhas. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas as pessoas também fazem coisas que Deus não quer. A questão da salvação é parecida com a questão da galinha e do ovo. Qual que veio primeiro? A vontade de Deus ou a fé? A Bíblia não responde. Deus não está limitado a regras do tempo, a antes e depois. Ele é eterno, pode andar para trás, para frente, em qualquer direção, no tempo. Será que faz sentido tentar explicar uma ação de Deus em termos temporais? A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, mas em sua soberania, Ele nos permite tomar escolhas. Somos advertidos a não rejeitar a salvação que Deus nos oferece, mas também somos assegurados que Deus vai nos guardar a fé. Combati o bom combate, guardei. Acabei a carreira, guardei a fé. Fé é dom. Você sabia que fé é dom? Fé é um dom. A Bíblia diz que quem não tem fé, peça. Peça. Fé é dom. Por que as pessoas não pedem fé? Porque para ter fé, irmão, tem que passar por prova. Só a prova nos leva a ter fé. E ninguém quer ser provado. Nós queremos ser aprovados, mas não queremos ser provados. Porque dói. Aí a gente fica mais neutro, né? Mais light. Para nós concluirmos aqui, vamos falar o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio para vocês? O que é livre-arbítrio? Fazer o que quiser. Sim ou não? Você pode beber? Sim ou não? Pode, ué. O que te proíbe? Você pode fumar? Pode. Você pode prostituir? Pode.
Você só não pode ir para o céu desse jeito. Então, para ir para o céu, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. E isso é ser crente. Ter o livre-arbítrio não significa que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Eu escolhi não fazer. Você escolheu não fazer também? Por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? O livre-arbítrio é o poder que temos de tomar uma decisão, sem sermos obrigados a escolher uma determinada opção. O livre-arbítrio é o nosso poder de escolha. Por causa do livre-arbítrio, cada pessoa é responsável por suas ações. Deus nos deu livre-arbítrio. Ô irmão, quando você conversa com uma pessoa que não é crente, que não serve a Jesus, ele questiona para a gente, se Deus é tão bom, por que Deus permite guerra? Por que Deus permite gente passar fome? Por que Deus permite pessoas adoecerem? Vocês já ouviram alguém perguntar isso? Já? Porque Ele deu para nós o livre-arbítrio. Irmão, nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos acabando com o nosso corpo.